E nesse vídeo nós falaremos de algo pessoal da minha vida. E eu não gosto muito de falar dessa parte pessoal, mas no fim essa sequência de últimos vídeos aqui acabou passando bastante coisa da minha vida, né? Mas sempre lembrando que essas coisas que eu falo não é para me enaltecer, não é para falar que eu fui bom, que eu fui ruim, etc, etc, etc. É simplesmente para pegar exemplos que nos ajudarão a refletirmos, para que eu mesmo, né, rumine, né, transmute novamente esse tipo de sentimento, de lembrança, para que eu me torne uma pessoa melhor. E espero que isso ajude, de certa parte, você, qualquer pessoa, também a refletir a respeito. O propósito do canal é justamente isso, né? Não é eu sei da verdade, eu sou a verdade, nada disso. Estamos todos aqui caminhando para nos conhecermos o eu sou, o nosso eu de dentro. Mas então, esse vídeo aqui eu vou falar sobre exército, né? O tiro de guerra, né? A minha experiência que eu tive. Na minha época, né, quando você chega perto dos 19 anos, você já vai prestar, né, vai se alistar para poder entrar no exército. E como no interior existem os TGs, né, então é no TG que é feito. E lógico, mesmo eu já tendo sido professor, tivesse tido um conhecimento técnico e tudo mais, profissional, a gente sempre aprende alguma coisa. E no exército realmente foi uma grande escola para mim e para toda a equipe que tinha lá. Então foram selecionados perto de 450 pessoas. Eram duas turmas, uma turma de manhã e uma turma à tarde. Eu pertencia à turma de manhã. E o exército, o tiro de guerra, é algo incrível. Primeiro que você não é dono mais de você. Né? Você não existe essa de a pessoa falou por causa disso, não pode falar isso, não pode ser dito tal coisa. Não. Por quê? Porque existe um tipo de lei, né? Que existe a lei civil e a lei militar. Então, a partir do momento que você faz o tiro de guerra, faz o exército, você está sobre a lei militar. E a lei militar, ela tem outras regras. Elas são regras mais rígidas, né? E que é importante. É super importante. Por quê? Porque para ter a organização. Né? As Forças Armadas, elas são organizações do governo que visam proteger o país. E elas funcionam muito bem. Muito. Tudo. Se existe algum tipo de defeito, eu desconheço. Por quê? Porque se existisse um problema dentro ele quebra. Então, assim que ele quebra, ele sai e é substituído pelo outro. Percebe-se? Pois então, e eu vou começar pelo sistema de pontos. Quando você entra no tiro de guerra, você tem 0 pontos perdidos. E se você chegar a 30 pontos perdidos, você tem que refazer o exército, ou você é refeito o tiro de guerra, ou ir fazer o exército em Ponta Grossa, em Mato Grosso. Era isso que falavam, né? E que eu chegava a ocorrer. Então, e como que era feito esses pontos? Quando você chegava com o coturno é o sapato, né, a bota, mal cuidado, né, não estava engraxada, com a farda. Foi o último ano que existiu a farda verde-oliva. Depois passou a ser a camuflada. Está amassada, rasgada, chegar atrasado, faltar o material, faltar com respeito. E um faltar com respeito era tipo 30 pontos direto, não podia. E não existe choro. Não existe, não existe. E, bom, quanto a isso, foi até interessante que na época eu era conhecido como Sam, dando aula no colégio particular, né?
E aí lá o pessoal acabou pegando esse apelido, Sam, e ficavam zoando bastante. É aquela coisa de molecada, né? E era muito interessante porque, por fim, a gente acabava sendo conhecido. Tinha os outros apelidos também, era muito engraçado. Eu sinto muita falta daquele tempo lá. Me relembro de praticamente todas as pessoas. Teve num último ritual xamânico que eu participei, eu encontrei com um antigo colega de tiro de guerra e foi muito engraçado. A gente só guarda lembranças boas. E, e essa época foi uma época muito triste, que foi uma época que ocorreu um acidente nos estudantes que iam de Rio Claro para Piracicaba, que as vias não eram duplicadas ainda, e morreu muita gente. E também morreu muitos colegas do tiro de guerra, porque era um pessoal que tinha muito dinheiro, que bebia bastante, extrapolava bastante. Então, eu acho que se a gente começou com 450 e terminou com 300, de tantas mortes que teve. Bom, então, aí perde-se os pontos. E aconteceu comigo uma situação inusitada no tiro de guerra, porque eu gostava e gosto de jogar xadrez. E ia ter um campeonato, acho que jogos abertos, algo assim. E eu queria ir, né? Eu estava qualificado lá para ir, só que eu fazia tiro de guerra. Então, para eu chegar para o sargento, eu cheguei para ele, eu na minha idiotice, né? Fui ainda e perguntei. Eu falei, pô, sargento, né? Tem toda uma postura, posição que você fica lá. E perguntei para ele, eu poderia participar do campeonato? Ele virou para mim e falou, não. Aí eu fui tentar, dispensado. Eu era o número 111. 111. Incrível, né? Quem que iria esquecer desse número? O que eu pude fazer? Não. Aí eu, quando fui no xadrez, né? Conversando com o pessoal lá, eu falei, olha, o sargento falou não. Aí uma moça que tinha lá, uma grande amiga, uma amiga muito legal, ela virou para mim e falou, não, Samuel, mas seu nome não é Samuel Sampaio? A gente tem um coronel, né, do exército. Isso foi a maior burrice na minha vida. E a gente vai pedir, a gente pode pedir para ele, né, porque aí ele manda de cima, né, e vem. Eu falei, opa, ótimo, meu sargento vai se danar, vai ficar, vai ver quem é que manda. E eu, né, todo, né, um dia estava lá no... Faltava acho que tipo 5 dias, né, para viagem, né? Eu ia ficar um mês fora, de junho a julho. E aí ele me chamou na sala e ele, com aquele sorriso, ele tinha um bigode enorme, junto com um outro sargento, né? Eram terceiros sargentos, né? Já ia para capitão. Virou e falou, 111, eu ia deixar você, mas já que está recebido aqui, então pode ir. Eu dei um sorrisinho para ele e ele marcou muito bem isso e foi. E tudo bem, né? Eu fui, curti, joguei xadrez e tudo mais. Eu acho que foi nesse campeonato que eu fiz uma boa pontuação, não me recordo bem, mas pois bem, não fui o campeão. Se eu tivesse sido campeão, pelo menos, né? Embora ele falou para mim, né, um dia, volta como campeão, porque ia sair o nome no jornal e tudo mais, só que eu não fui campeão, eu não era tão bom assim. E voltei. Quando eu voltei, no primeiro dia, ele me chamou, estava os 450, né? Às vezes tinha reuniões de sábado que ficavam os 450 tirando os mortos, né? Me chamou lá em cima e eu estava impecável, minha farda estava perfeita, eu não tinha perdido nenhum ponto, eu sempre fui assíduo no tiro de guerra. E aí o que ocorreu? O sargento virou e falou pro outro sargento, sargento, como que está o coturno do 111? Meu coturno estava perfeito, eu derretia no fogo a graxa para ficar parecendo um espelho. Ele, não me parece muito bom, 4 pontos. E aí a turma do tiro de guerra se matava de dar risada, né? O Samuel gostosão quis. E foi muito
E aí ele foi na farda, para cada minúsculo, você tinha que fazer a barba perfeita, né? Todo dia tinha que raspar e não podia passar um algodão e sair. Bom, pois bem, ele me deixou com 28 pontos perdidos. Isso em julho. Então ainda eu tinha agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Parte de dezembro. Eu tinha mais 4 meses e meio para poder, só com esses 2 pontos, não perder. Eu não podia perder hora, eu não podia ficar doente, eu não podia fazer nada. Mas resumindo, né, eu terminei o ano, não perdi esses 2 últimos pontos. Ainda eu era o cara da frente. Ele me colocou eu como primeiro da tropa, né, em desfiles, para justamente se eu errar, né, para ficar nervoso, eu tive que retirar os dentes dos sisos naquele ano. E eu me lembro que teve uma ordem de marcha, né, ficar logo de manhã. Às vezes tinha isso, né, eles chamavam a gente 4 horas da manhã, tinha que ir correndo para lá e ficava marchando, ficava fazendo exercícios até no outro dia direto, sem dormir, sem nada. E eu com pontos, não podia tomar o remédio, porque como que eu ia tirar do bolso? Não tinha como, ir transpirando com febre e tinha que se manter. Então foi realmente uma experiência na minha vida muito boa, né? Eu agradeço pela oportunidade, porque e fora outras coisas, né, no tiro de guerra, a parte física foi onde eu me encontrei bastante. No começo eu não fazia 1, 2 barras, no final eu já fazia as 15. Treinamento físico, aprender sobre armas, né, bem limitado, né, mas algumas coisas assim básicas, né, e tudo monitorado por eles, lógico, sempre, né, aprender sobre desmontar o fuzil, montar, sobre o controle de tropa, né, de organização, de ajudar, se caso ocorra algum tipo de problema na cidade, como chegou a ocorrer, a gente saber cuidar, como primeiros socorros, primeiros... Então foi realmente um momento muito bom. Eu sugiro que as pessoas, os jovens, né, façam sim o tiro de guerra, façam sim o exército, e se depois não gostarem, podem dizer, olha, não gostei, tudo bem, mas pelo menos experimentou. E é bem interessante. As amizades, né, que lógico ficam para a vida inteira, e as músicas, né, tinha bastante parte de banda, eu gostava bastante. Então é isso. Esse vídeo foi mais para... Bom, tem um aprendizado muito bom aí, né? Se algum dia vocês forem pedir algo e o seu superior não der, e vocês passarem por cima dele, pedirem para o superior dele, tomem cuidado. Porque depois quando você voltar, aí você vai sofrer muito. Muito mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão.